Olá, meus queridos irmãos, uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma noite de estudos doutrinários do Evangelho segundo o Espiritismo, aqui pelo nosso canal ABMN TV. Eu sou Allan Kardec, um dos frequentadores da nossa casa do caminho, da nossa querida BBM, e estamos aqui a convite da direção da casa para conversarmos acerca do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, esse capítulo intitulado Fora da Caridade não há salvação. A gente vai falar dos itens 1 a 5. E antes de iniciarmos, a gente vai fazer a nossa leitura inicial, nossa leitura de reflexão. Ela é do livro Nós e o Mundo Espiritual. A lição, a mansidão e a humildade. Em certa ocasião, Jesus disse aos seguidores: Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Disse também: Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Isso foi dito há 2000 anos, mas continuamos ainda a ser agressivos e orgulhosos. Se alguém nos dá um encontrão na rua ou uma fechada em nosso carro, reagimos com violência. Se o filho do vizinho incomoda o nosso, ensinamos logo a reagir de forma agressiva, acreditando que a criatura deva defender-se. Respondemos na mesma medida às agressões que recebemos, e às vezes até com acréscimo. Isso quando não estamos temendo pela nossa integridade física. Mas o Mestre ensinou que devemos perdoar sempre, ser mansos e humildes de coração. Informam os espíritos que a terra deverá tornar-se um mundo de paz e fraternidade, que as criaturas orgulhosas, impenitentes, gananciosas, imorais e perversas serão expulsas daqui para começarem a encarnar em mundos inferiores. Essa transformação, no entanto, não vai acontecer assim num passe de mágica, mas através do esforço pessoal de cada um. Por isso, é preciso começarmos, desde agora, a sermos mansos, humildes, fraternos e limpos de coração. Muitos pensam que não é da sua responsabilidade o trabalho de modificar o mundo, mas se quisermos continuar a viver nele, na nossa civilização, precisamos começar o trabalho de nossa reformação, da nossa renovação agora. Isso é imprescindível para que na seleção entre os bons e o mal, que certamente já está em andamento, possamos ser colocados à direita do Cristo e permanecer na terra, ajudando a transformá-la num mundo melhor. Um bom método que ajuda bastante nossa tarefa de renovação interior é a seguinte: a. Escolher uma entre as horas do dia e durante essa hora fazer o possível para ser manso, humilde e bondoso. Haja o que houver, não irritar-se, não magoar-se, não responder a um insulto recebido, limpar a mente dos pensamentos orgulhosos, ganância, inveja, maldade, tratar todas as criaturas com bondade e gentileza durante essa hora, a hora da reforma interior, ajudar alguém se tiver oportunidade. B.
Quando já estiver conseguido viver 1 hora por dia de forma como foi colocada, aumentar esse período para 2 horas diárias, depois 3, depois 4, e assim por diante, até conseguir viver as 24 horas do dia dessa maneira, a maneira como o mestre recomendou. Lembrete, nós temos o poder de controlar nossos estados de espírito, mediante o comando mental. E com isso, convidamos a todos a fecharmos os nossos olhos do corpo físico e abrir os olhos da alma num só coração, agradecendo por essa oportunidade de estarmos aqui, buscando conhecimento para nos melhorarmos a cada dia. Pedimos ao patrono da Casa Bezerra de Menezes, a Maria Santíssima, a Jesus, nosso Mestre, nosso guia e modelo, e acima de tudo a Deus, nosso Pai, que esteja conosco, nos amparando, nos incluindo, nos abençoando, para que possamos, conectados aqui, colaborar com esse propósito de fazer desse mundo um mundo melhor, começando a melhorar o nosso mundo interior. Ser conosco, hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Antes de iniciarmos, o estudo propriamente dito, a gente vai pedir aqui a todos que estão presentes, no finalzinho do estudo, se gostar desse vídeo, dê aquela curtida pra gente, se inscrevam no canal daqui da ABEBM TV e ativar o sininho da notificação para que esse canal, essa fonte viva de luz a brilhar em cada lar, possa estar a cada dia mais fortalecida nesse momento difícil que estamos passando, que não podemos estar no estudo presencial, ainda em função da pandemia da Covid-19, mas que possamos estar utilizando os recursos tecnológicos aqui presentes para estarmos conectados, conversando a respeito da moral cristã, baseada na fé raciocinada à luz da doutrina dos Espíritos, codificada por Kardec. Então, como a gente falou, a gente vai fazer o nosso estudo falando do capítulo 15, Fora da caridade não há salvação. E a gente inicia colocando aqui, a parábola, lembrando a parábola do bom samaritano, em que um jovem pergunta a Jesus: bom mestre, o que é preciso fazer para ser salvo? E Jesus fala: amar ao Pai sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Toda a lei e todos os profetas estão resumidos, estão contidos nesses 2 mandamentos. E aí, a gente reflete daí, que amar ao Pai sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos seria estender a mão ao próximo, agir de forma caridosa para com o próximo, ser indulgente para com a falha alheia, não apontar o dedo, não julgar, ter empatia para com o próximo, entendendo o seu momento, entendendo o seu posicionamento, a sua forma de pensar, mesmo que essa forma de pensar diverja da nossa forma de pensar e da nossa forma de agir. Não nos cabe aqui apontar o dedo e julgar. E isso, meus irmãos,
seria agir na caridade. Aí a gente reflete aqui também, né, que Jesus, contando uma parábola, né, aos discípulos, ele coloca que se queremos ser o maior entre todos, devemos servir. Assim como o Filho do Homem veio à Terra não para ser servido, mas sim para servir. E Jesus exemplificou esse servir durante toda a sua passagem aqui pelo planeta. Ele nos mostrava como agir, como ser caridoso, como estender a mão ao próximo de diversas formas. E a gente falando de Jesus, né, ele contando uma parábola, ele diz que tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, careci sem teto e me hospedaste, estive nu e me vestiste, achei-me doente e me visitaste, estive preso e foste me ver. E aí perguntam, quando te vimos com fome e te demos de comer? Quando te vimos com sede e te demos de beber? Quando te vimos sem teto e lhe abrigamos? Quando te vimos nu e te vestimos? Quando te achamos doente e te visitamos? Quando te achamos preso e fomos te ver? Em verdade lhe digo que toda vez que alimentar um desses pequeninos que tiver fome, der de beber um desses pequeninos que tiver sede, der de hospedagem a um desses pequeninos que estiver sem teto, der de vestir a um desses pequeninos que estivesse nu, visitar alguém que estiver doente, visitar alguém que estiver preso, em verdade é a mim que estará fazendo. O que Jesus quis dizer com isso? Jesus, nesses ensinamentos grandiosos dessa parábola, nos mostra que a fé sem a ação no bem é letra morta. A fé sem a ação no bem, sem a caridade, é árvore infrutífera. Ou seja, de nada adianta o conhecimento da verdade, de nada adianta adentrarmos quantas vezes for necessário a casa espírita ou a outra denominação religiosa, se não observarmos a caridade como não uma forma de salvação, mas como a única forma de salvação. No passado, usavam o lema fora da igreja não há salvação, mas hoje entendemos que fora da caridade não há salvação. Não tem como evoluirmos moralmente, não tem como fazermos a nossa reforma íntima, melhorar, acender uma luz nesse interior desse mundo, interior de cada um de nós, se não observarmos o princípio da caridade, o princípio do amor ao próximo. Porque, como Jesus falou, quando agimos em prol do próximo com a caridade, estamos agindo em prol dele, em prol do Mestre, em prol do Cristo Jesus. Porque ele próprio nos falou que ele é o caminho, a verdade e a vida.
e que ninguém vai ao Pai senão por Ele. E quando Ele coloca a caridade como a única condição de salvação, Ele está nos dizendo que o seu exemplo de caridade deva ser observado por todos aqueles que se dizem cristãos dessa ou daquela igreja, desse ou daquela instituição cristã, qualquer que seja. Devemos agir no bem, agir na caridade. E aí a gente lembra aqui também uma passagem que está em Mateus, no capítulo 18, versículo de 1 a 5, e também no capítulo 10, no versículo de 12 a 14, e que diz assim: portanto, aquele que se tornar humilde, como este menino, este é o maior no reino dos céus. Jesus coloca aqui também a humildade, né, além da caridade, a humildade como uma condição, né, de se tornar grande no reino dos céus. O que seria se tornar grande no reino dos céus? Se tornar grande moralmente. O reino dos céus, muitos entendem como um local circunscrito geograficamente. Assim podemos entender também quando a gente ler diversas obras de André Luiz, que fala das colônias espirituais, entre elas o nosso lar, onde os espíritos que já observaram e observam o mandamento da caridade, da humildade, lá se encontram, porque agindo no bem, agindo na caridade, vamos melhorar, nos melhorarmos, e nos melhorando, nós vamos nos manter em sintonia, em padrão vibracional com a espiritualidade superior, com os amigos benfeitores espirituais que já habitam os mundos superiores. Nós vamos estar nessa sintonia, nessa mesma sintonia, ao passo que quando deixamos de agir no bem, deixamos de pensar no bem, nós baixamos o nosso padrão vibratório e nós entramos em sintonia com aqueles irmãozinhos que ainda se comprazem de fazer o mal. Então a colônia espiritual nada mais é, irmãos, do que um local onde todos que ali se encontram estão nessa sintonia do bem. E essa sintonia nos mantém próximo daqueles que agem no bem, daqueles que pensam no bem. Mas também podemos ver esse reino dos céus como no sentido figurado, que seria o nosso melhoramento moralmente falando, melhorando esse mundo interior nosso, fazendo o reino dos céus habitar o nosso interior. Então, quando em Mateus Jesus diz que coloca uma criança entre eles, entre os discípulos, e fala que aqueles que se assemelhar a essa criança será o maior no reino dos céus. Jesus está falando de se tornar humilde, está falando da criança, não no sentido fisiológico, fisicamente falando, pois sabendo que ali está um espírito milenar habitando aquele corpinho que está em processo de desenvolvimento fisiológico. Mas Jesus cita a criança como exemplo de humildade, porque sendo ela um espírito num corpo ainda em desenvolvimento, ele não pôde, enquanto espírito,
mostrar todas as suas potencialidades, todos a sua, o seu conhecimento, seja o conhecimento ruim ou bom, todos os seus vícios, todas as suas virtudes, esse espírito não pôde mostrar ainda isso no corpinho de criança. Então, geralmente, a criança mostra aquele ser frágil, aquele ser sem maldade. Então, é nesse sentido que Jesus quis trazer a criança como símbolo de humildade, né? Então, ele coloca também a humildade, além da caridade, o meio, né, de se alcançar a salvação, né, que seria a nossa reforma íntima. Não vamos conseguir agir na caridade, não vamos conseguir fazer o bem ao próximo se nós não buscarmos sermos humildes. Sendo humilde, vamos acender luz nesse mundinho interior nosso, e acendendo luz nesse mundo interior, vamos poder ser a luz colocada em cima do candeeiro a iluminar a toda a nação, a todos ao nosso redor. E aí a gente vê aqui também em Mateus 20, versículo 28, que Jesus fala o seguinte: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Que possamos fazer como Jesus. Não termos aquela vaidade de nos acharmos o bambambam, nos acharmos o melhor entre todos que nos acercam. Não é por eu, Allan Kardec, estar aqui falando nessa palestra que eu, com isso, me torno melhor que os que aqui estão ouvindo. Não é assim que funciona, né? Então, estamos aqui para servir. Seja servir dessa forma, levando a luz da doutrina espírita, a luz do cristianismo, embasado na doutrina espírita, aos lares aqui conectados. Ah, Alan, mas eu não tenho essa condição ainda, que eu não consigo dar palestra. Não tem problema, podemos servir de outra forma. Podemos fazer uma prece a todos aqueles que precisam de prece. Podemos emprestar o ouvido àquele que precisa de falar. Podemos levar uma sugestão, um conselho àquele que está perdido nos seus afazeres, aquele que está desesperado ali com tantas tarefas. A gente, calma, vamos acalmar um pouquinho, vamos beber uma aguinha aqui, vamos olhar o sol lá fora, passear um pouquinho, ou seja, levar uma palavra de ânimo, uma palavra de consolo. Podemos encher os copinhos de água magnetizada ou fluidificada, se assim preferir, ou alguns, em outras denominações religiosas, chamam de água benzida, mas, ou seja, aquela água que contém aquele elemento, aquele remedinho que foi colocado pelos nossos amiguinhos espirituais para ajudar a cada um que dela esteja precisando, que daquela substância esteja precisando. Podemos encher esse copinho com água magnetizada, podemos receber na instituição espírita ou qualquer denominação religiosa que seja, aqueles que adentram o recinto. O que não falta é a oportunidade de servir, e que possamos, como o mestre falou, estarmos aqui refletindo qual cristão queremos ser. Aquele que está aqui para servir, ou aquele que o seu orgulho, a sua vaidade fecham os olhos da alma e acha que está aqui para ser servido. Porque muitos acham que vão à instituição para ser servido.
para ouvir o padre, para ouvir o pastor, para ouvir o palestrante, para receber um passe magnetizado, e o servir. Onde está o servir? Que possamos refletir acerca disso nessa passagem que está em Mateus. Né? A doutrina espírita ela nos mostra que estamos aqui numa jornada evolutiva, né? A partir da pergunta 100 do Livro dos Espíritos, né? Que vai se tratar da escala espírita, nós vemos que existem espíritos nas mais diversificada ordem, né? Ou seja, no local da caminhada evolutiva, tem aqueles que estão lá no início, tem aqueles que já chegaram ao meio, tem aqueles que já concluíram essa escala evolutiva. Então, que possamos aprender com aqueles que vêm nos trazer o conhecimento da humildade, da caridade, do amor, e que possamos ser instrumento deles e do Mestre Jesus a estender o braço àqueles que ainda estão lá no iniciozinho da sua caminhada e que não enxergam o que nós já enxergamos à luz da doutrina espírita, que é a continuidade da vida, mesmo após a morte do corpo físico, que é o fato de sermos caridosos, que fora da caridade não há salvação, e que é a necessidade de sermos a cada dia melhor, cada dia mais humildes. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Né? E Jesus, que é o nosso caminho, verdade e a vida, após o Sermão da Montanha, ele fala que todos nós, seguidores do cristianismo, devemos ser o sal da terra. Se o sal se tornar insípido, sem sabor, do que ele vai valer? Não vai valer para nada. E sejamos a luz do mundo. Não se pega essa luz e se coloca abafada debaixo do candeeiro, tá? E sim sobre esse candeeiro, para que essa luz sirva para todos e que possamos ser esse sal da terra e essa luz do mundo através da nossa ação, das nossas ações no bem para com o próximo. Lembrando aqui também que não é só a caridade material, mas a caridade ela pode também ser transmitida para o próximo através de uma prece sincera, não daquela prece decorada, não daquela prece com palavras bonitas, não daquela prece numa língua que ninguém entende, porque o principal da prece é acender luzes em cada coração. E para isso, a prece tem que ser compreendida por aquele que está precisando da prece. Prece também é caridade. E na hora de fazermos uma prece, lembrarmos de que o importante é o amor vindo do nosso interior e colocamos nas palavras ali proferidas. E não em si palavras bonitas, palavras difíceis. Que possamos lembrar disso também. E para a gente encerrar nossa conversa da noite de hoje, né, porque o tempo, né, passa muito depressa, a gente lembra aqui da passagem, né, que o doutor da lei, né, fala para Jesus: mestre, o que é preciso fazer para possuir a vida eterna? E Jesus responde: o que está escrito na lei? O que lê nela? E o doutor da lei diz: amará o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a vossa alma e de toda a tua força e de todo o teu espírito e a teu próximo como a ti mesmo.
E o doutor da lei pergunta: quem é o meu próximo? Aí Jesus fala o seguinte: um homem que descia de Jerusalém para Jericó foi atacado por ladrão que lhe despojaram e cobriram de ferimento e deixou semi-morto. Ali passou um sacerdote e um levita, que passaram adiante e nada fizeram. Aí um samaritano, tocado de compaixão, aproximou e lhe passou óleo e vinho nas feridas. Depois colocou em seu cavalo, levando à hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou dois valores, né? Um valor em dinheiro, e deu ao hospedeiro, solicitando tratar muito bem daquele homem, e que tudo que fosse necessário, toda a despesa, quando ele regressasse, ele iria restituir. E Jesus pergunta ao doutor da lei: qual desses três te parece ter sido o próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? O doutor da lei respondeu: aquele que usou da misericórdia para com ele. Então vai e faça o mesmo. Está em Lucas capítulo 10, versículo 25 a 37. Então, meus amigos, nessa passagem aí, que possamos aprender a ser misericordiosos. Essa passagem nos mostra, né, que o sacerdote passou, mesmo sendo sacerdote, passou cego para o irmão que precisava. O levita passou cego para aquele irmão que precisava. O samaritano, que na época, né, de Jesus, era tido como aquele que não tem fé, aquele que não acredita, aquele que não é considerado, né, entre os sacerdotes. Ele foi o que foi tocado de compaixão e ajudou ao irmão que precisava. Então, qual lição que Jesus deixa nesses ensinamentos? Não adianta nos sentirmos grandes perante aos homens, nos sentirmos poderosos, com os cargos que ostentamos, se fecharmos os olhos para a caridade, para a misericórdia, para o amor ao nosso próximo. E foi essa a lição que Jesus passa nessa passagem. Não adianta conhecimento se não sermos a luz do mundo a espalhar esse conhecimento. Não adianta sermos detentores de posições se não estendermos a mão amiga àquele que precisa. Fora da caridade não há salvação. Não fora do centro espírita, não fora da igreja, e sim fora da caridade, não há salvação. Que possamos agir sempre com humildade e amor próximo. Nesse momento, convidamos a todos, né, para, mais uma vez, em oração, agradecer, já deixando aqui nosso agradecimento à direção da casa por mais essa oportunidade, e dizendo assim: amigos, benfeitores espirituais, Jesus, nosso mestre, amigo, Bezerra de Menezes, o mentor, o patrono dessa casa, que nos acolhe nesse instante, Maria Santíssima, Deus nosso Pai, só nos resta agradecer por mais essa oportunidade e pedir que abençoe a cada um aqui conectado, num só coração, num só pensamento. Que a caridade, a humildade, o amor ao próximo, o amor a Deus, possa a cada dia se fazer maior entre todos nós nesse mundo no qual habitamos, para que possamos sermos instrumento vivo desse momento de transição em prol do nosso mundo, em prol de todos nós,
assim seja, graças a Deus.